Paz do Senhor, igreja. Deus abençoe a sua vida. Mais uma sexta-feira longe daquele convívio. Mas eu creio que nós já estamos no final e logo mais vamos poder nos reunir. Amém? Espero que vocês tenham passado bem todos esses dias, que vocês tenham realmente confiado no Senhor, porque é uma promessa que Ele tem para a sua igreja, para o seu povo, que nenhum mal sucederá, praga alguma chegará na sua tenda. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos uma mensagem do Senhor, que ela está em João, capítulo 20, a partir do versículo 19. Diz assim: Chegado, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio dele e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou-lhes sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, aqui está a tua palavra escrita. Nós cremos, Senhor, na tua misericórdia. Nós cremos, Senhor, que tu ages a favor do teu povo. Senhor, age a favor de todos aqueles que te buscam. E nestas noites, Senhor, nesta sexta-feira, que essa palavra, Senhor, venha de encontro à vida dos teus filhos. Sabemos, Pai, que essa palavra, ela já é ungida, mas que ela venha a ser revelada, venha a ser uma revelação de Ti para cada pessoa que assistir esse vídeo. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós sabemos tudo aquilo que os seus discípulos passaram. Você pode imaginar, naquela época, todos os discípulos deixaram os seus afazeres, como Pedro e João eram donos de embarcações, eles deixaram todo o serviço deles e foram seguir a Jesus. As esposas também ficaram não em tempo constante com seus maridos, mas no fim eles saíram por uma missão de pregar o Evangelho justo juntamente com Cristo, o nosso Deus e o nosso Senhor. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela foi enviada para todas as pessoas que queriam ouvir a palavra do Senhor. Todas as pessoas que se ajuntavam quando sabiam que Jesus estava ali, eles iam lá. Então as pessoas que queriam saber e ouvir a palavra do Senhor estavam presentes naquele momento. Então seus discípulos viram os milagres, viram os prodígios, viram tudo aquilo que somente Deus poderia fazer. Eles sabiam exatamente que Jesus era a imagem viva de um Deus invisível, era a imagem visível de um Deus invisível. Sabiam que ninguém poderia fazer aquilo se não fosse Deus. E eles depositaram toda a sua confiança em Deus, em Jesus. Depositaram e souberam que realmente Jesus era o Cristo, ou seja, que Jesus era o Messias. Então, meus irmãos, o que aconteceu? Jesus avisou para eles que o tempo dele estava findando aqui na terra, que logo ele voltaria para o Pai, porque de lá ele veio e para lá ele voltaria. Mas os discípulos, eu não sei qual é o motivo porque eles não ficaram acesos nessas palavras de Jesus, não ficaram atentos nessa palavra de Jesus, em saber que um dia Jesus voltaria para o Pai. E ele falou claramente nos últimos momentos que ele padeceria. E a morte de cruz não era a morte dos judeus, não era a pena capital dos judeus. A pena capital dos judeus era o apedrejamento, como já teve isso acontecido um pouquinho mais adiante com Estevão. A morte capital por crucificação era uma prática dos romanos, e os romanos só colocavam isso em prática quando se tratava de assassinos, pessoas que tinham não só cometido delitos de roubo, assalto, mas como tinham sido assassinos.
Repare bem, Jesus ser crucificado como sendo um assassino é uma coisa assim terrível, é uma coisa assim que nós não podemos imaginar. Agora, se nós nos transportarmos para aquela época, você imagina você seguindo Jesus, vendo tudo aquilo, e chega um momento que você vê o seu líder, o seu mestre sendo jogado nas mãos daqueles homens cruéis, porque tudo isso já tinha sido profetizado. Então Jesus, um pouquinho antes dele ser crucificado, veja só o que ele passou por causa de você. Ele o quê? Levou bofetões, ele levou soco, foi cuspido, foi xingado por causa de nós. Tudo isso o Senhor padeceu por amor a você, por amor à sua vida, por amor a nós, que sabemos que só um Deus poderia, um Deus misericordioso, um Deus amoroso, poderia fazer isso por nós. Foram colocadas, meus irmãos, foi colocada uma coroa de espinho, e essa coroa de espinho, meu irmão, ela perfurou o crânio de Jesus. E os seus discípulos estavam vendo isso daí, as pessoas estavam vendo isso, aquele sofrimento de Jesus. Os seus carrascos eram 2, enquanto um subia o chicote, o outro já estava descendo, para que não houvesse nenhuma interrupção naquelas chicotadas. E os chicotes dos romanos eram uma coisa assim terrível, porque eram fios de couro, e na ponta tinha um metal, onde aquilo rasgava a carne de Jesus. E Jesus, em momento algum, enquanto ele estava sofrendo, padecendo por amor a você, ele disse: para, chega, eu não aguento mais. Não, muito pelo contrário, ele ficou quieto, ficou calado, como as escrituras dizem, que como um cordeiro, ele foi para o matadouro, sem reclamar, sem gritar, sem chorar, simplesmente ele aguentou, e aguentou sozinho. Sabe por quê? Para que você, hoje, jamais possa sentir-se sozinho nessa vida, porque o Senhor está com você. Mesmo agora, nesse momento, o Senhor sabe das tuas dificuldades, sabe do que você está passando, mas quando nós rejeitamos tudo isso, o sofrimento que Jesus fez para mim e para você, para aquela pessoa tem sido em vão. E não é isso que nós temos que pensar. Nós temos que saber que o Senhor, ele fez esse sacrifício é único, não há mais necessidade de se fazer nenhum sacrifício. Você não precisa fazer algum sacrifício para compensar aquilo que o Senhor está fazendo e fez por você. Isso é uma coisa que Jesus não aceita, porque ele fez o sacrifício máximo e não há mais necessidade de qualquer outro tipo de sacrifício. Então vocês podem observar que aqueles discípulos, principalmente aqueles 11 que agora já tinha sido entregue para Satanás, já tinha suicidado-se. Então estavam os 11, sem contar as outras pessoas, observando todas essas coisas, sabendo que aquele Deus que curou os enfermos, ressuscitou mortos, fez tantos milagres, agora estava padecendo ali, eles não podiam entender. E também, se nós estivéssemos ali observando todo esse sofrimento de Jesus, será que nós ficaríamos insensíveis àquela situação? Obviamente que não, meu irmão. Só os inimigos de Jesus que aceitavam e se alegravam daquele sacrifício. O que ocorre hoje é isso. O sacrifício que Jesus fez por nós deve ser lembrado com alegria, não com tristeza, porque ele concedeu a nossa salvação. É o processo da regeneração que ele estava trabalhando nisso. O que aconteceu? Jesus, ele foi levado para ser crucificado. E naquele interrogatório com Pilatos, quantas ofensas ele recebeu também, bofetões, quando ele respondeu algo que aquele soldado ao lado de Pilatos achou que foi
uma malcriação, deu um bofetão na cara de Jesus. Será que essas pessoas tinham consciência do que elas estavam fazendo? Do que representaria isso para a vida delas se não houvesse um arrependimento? Um arrependimento genuíno, um arrependimento que vem da alma, que vem do coração, e saber que tudo aquilo foi uma grande injustiça. E Jesus estava ali, sozinho, sendo interrogado, onde Pilatos pegou e disse assim: eu não vejo pecado nenhum, não vejo nenhum mal, nenhuma maldade nesse homem. E ele ainda quis se livrar, Pilatos quis se livrar daquele caso, colocando para o povo: vocês querem que solte a Jesus ou vocês querem que solte a Barrabás? E eles escolheram quem? Barrabás. Que coisa terrível, não, meu irmão? Mas a gente analisa tudo isso e fica pensando assim: como que esse Deus tem um amor tão grande por você? Um amor tão grande que às vezes você se esquece disso e começa a puxar os cabelos pela situação que você está passando. Você começa às vezes até a murmurar, começa até a falar coisas que não devem ser ditas, e você se esquece que o Senhor fez tudo isso para que você tenha vitória, seja uma pessoa vitoriosa em Cristo Jesus. Nós não podemos esquecer disso. Por isso que nós participamos também da ceia do Senhor, porque Ele pediu em memória a Ele, em lembranças a Ele. E a lembrança a Ele é tudo aquilo que Ele fez por nós, está fazendo e vai continuar fazendo. E Jesus foi levado para ser crucificado. Vocês imaginem isso. Jesus no meio de salteadores, onde esses salteadores eram criminosos, eram assassinos, pessoas que já tinham matado um semelhante, e Jesus estava no meio deles. Olha quanta coisa que o Senhor passou. E se você não aceita Jesus como seu Deus e como seu Senhor, o que isso significa para você? Nada. Significa o quê? Um tempo que aconteceu, ou talvez para você seja até uma utopia, seja algo que você ou imagina que tenha acontecido? Não, meus irmãos, isso aí não pode passar em branco. Nós, os cristãos, temos que agir, temos que dar um basta nessa situação, principalmente no Brasil. Tanta corrupção, tanta maldade, tanta investida demoníaca no Brasil, esse principado que toma conta do Brasil. Nós devemos, meu irmão, fazer aquilo que Jesus falou. Está lá em Mateus 16, a partir do versículo 19 em diante, quando ele fala que as forças do inferno não prevalecerão contra a igreja. Isso quer dizer que nós temos que batalhar, temos que colocar um basta nisso, temos que colocar um breque nesses avanços. Tanta corrupção, tanto roubo, tanto assalto, tanta maldade, tantos assassinatos, quantos crimes acontecendo. E a igreja parece que ela está fechada, parece que ela está só ali no seu meio, onde temos que expandir, onde que nós temos que colocar isso em prática, porque a nossa fé sem ação, ela é morta. A palavra de Deus nos fala que a fé sem ação é como um corpo sem espírito, ele é morto. Então não adianta nada. Se você diz, eu tenho fé, mas não usa fé, o que adianta? Nada vale para isso. Você tem que colocar a sua fé em ação. Nós temos e podemos, temos autoridade e poder no nome de Jesus de mudar a situação do nosso país. Temos condições de mudar a situação da nossa cidade, do nosso bairro, do nosso meio, do nosso trabalho. Nós temos isso. E é melhor. Nós temos essa autoridade, que é uma autoridade divina, porque essa funciona. Essa daí não falha. Essa daí, ela é eficaz nas nossas vidas e naquilo que nós estamos envolvidos. E voltando ao caso aqui, meu irmão. Repare o que nós vemos no primeiro dia da semana, ou seja, domingo. No primeiro dia da semana,
aconteceu isso que nós vemos, no domingo. Por isso que é muito mais importante ser guardado o domingo do que o sábado, porque o domingo representa muitas coisas, a ressurreição de Jesus, a ascensão de Jesus. A igreja primitiva começou a se reunir no domingo, e o domingo passa a ser não algo contrário à lei de se guardar o sábado, mas temos o aspecto moral da lei de se guardar o sábado, que significa guardar um dia na semana, e esse dia passa a ser o domingo. Então, Jesus tinha sido crucificado, foi colocado no meio de dois ladrões, onde um reconheceu que ele era o errado e Jesus era um Deus que nada tinha feito. Um homem criminoso que reconheceu que Jesus era o Deus, e tanto é que ele falou: lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Jesus respondeu que se lembraria sim dele quando entrasse no paraíso. E Jesus foi crucificado. Agora, durante essa morte do Senhor, que ele ressuscitou no domingo, ficou 3 dias, e os judeus consideram qualquer fração de um dia como sendo um dia. Por isso, quando se fala que Jesus ficou 3 dias, não significa que ele ficou 24 mais 24 mais 24, mas significa que ele ficou num período em que se contam 3 dias. Uma fração de cada dia é considerada para os judeus um dia. E isso aconteceu que Jesus, ele ressuscitou. E lá no túmulo, quando Maria Madalena foi lá para procurar o corpo, talvez colocar um perfume, ela viu que ali estava vazio. Inclusive tinha os lençóis da cabeceira. E ela presenciou um anjo ali. E esse anjo falou assim: por que você vem procurar o vivo onde existem mortos? Jesus já não está mais aqui. E Jesus apareceu para ela. E ela até se confundiu, pensou que fosse um jardineiro. Mas Jesus falou que ele era o Deus ressurreto. Ele é o primeiro, ele foi o primeiro e será sempre o primeiro ressurreto. O que é ressurreto? Ressurreto é a pessoa ressuscitar num corpo glorificado. Quando Jesus ressuscitou, ele já ressuscitou num corpo glorificado. Eu sei que muitos têm assim uma doutrina diferente sobre isso, mas eu não vejo nenhum respaldo bíblico para dizer que naquele momento da ressurreição, em que Maria Madalena tinha visto Jesus, aquele corpo já não fosse o glorificado. Eu creio desse jeito, eu creio dessa maneira. O que aconteceu? Os discípulos, eles estavam com medo. Repara que nós vemos aqui que eles estavam fechados, todos os discípulos reunidos com medo dos judeus. Talvez eles estivessem pensando assim: nossa, mataram Jesus, crucificaram Jesus, uma morte tão horrenda, uma morte tão terrível, onde o sofrimento é muito grande, é um sofrimento que a gente não pode nem imaginar, que além de ser morto, de morrer ali, é um sofrimento grande. Vão matar a nós também, que éramos seguidores dele. Mas qual foi a surpresa? A surpresa que eles tiveram, sem abrir nenhuma porta. Por isso que ele já estava num corpo glorificado. As barreiras não impedem um corpo glorificado de passar pelas paredes, pelas portas. Não existe mais a força da gravidade para aquele corpo glorificado. Não existe mais doenças, não existe mais enfermidades, não existe mais dor nem choro. E esse corpo glorificado que Jesus estava, é aquele que nós receberemos quando formos arrebatados. No piscar de olhos, nós seremos transformados e encontraremos com o Senhor nos ares, com esse corpo glorificado. Quando se fala no piscar de olhos, é uma expressão grega que significa
numa fração tão pequena de tempo que não se pode ser dividida, não se pode ser fracionada. Você falar da hora, a hora pode ser fracionada, o minuto, o segundo. Agora você repare algo que é tão rápido que não existe uma divisão, nem uma subdivisão daquele tempo, onde nós que estivermos vivos seremos transformados e encontraremos com o Senhor nos ares. E aqui foi o que aconteceu. Jesus, com aquele corpo glorificado, não abriu porta e ficou no meio deles. Chegou para eles, mostrou as mãos que estavam feridas, mostrou o lado que tinha sido machucado, cortado por aquela lança do romano, e falou algo muito importante: paz seja convosco. E se não bastasse isso, ele falou outra vez: paz seja convosco. É essa paz, meu irmão, que é uma paz do Senhor, é a paz de Jesus. Nunca diga para alguém boa sorte, porque sorte depende de quê? De momentos, depende até da própria sorte. Mas se você quer dizer algo muito bom para alguém, algo bonito, algo proveitoso, diga a paz de Jesus, a paz do Senhor. É essa paz que Jesus quis deixar para eles. Como se ele dissesse assim: não precisam ficar aí todos atemorizados, com medo. Olha aí, vocês, para começar, não estão sozinhos. Vocês estão pensando que eu abandonei? Não, eu estou aqui com vocês. É o que Jesus diz para você. Às vezes as lutas são tão grandes que você pode pensar: nossa, estou sozinho, o Senhor me abandonou, nem me escuta mais. Eu tenho orado, eu tenho clamado. Irmão, isso é um engano. O Senhor está com você. O Senhor está na sua vida. Ele fez uma promessa que jamais Ele deixará você. Está lá em Mateus 28:20, que ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, isto é, até para sempre. Então aqui os discípulos estavam achando que acabou, morreu. O ministério, tudo aquilo que eles fizeram durante esse tempo com Jesus acabou. E além de tudo, estavam achando que estavam sendo, agora a vida deles estava correndo em risco, não só deles, como da família. E Jesus entra lá e fala assim: paz seja convosco. Essa paz que Jesus disse para eles é a paz de Deus, a paz do Senhor. Não é a paz do mundo. É uma paz do mundo, é uma paz efêmera. Ela tem um tempo de fim. Ela tem talvez um começo e um fim muito rápido. Logo acaba essa paz. Mas quando você tem a paz de Jesus, a paz do Senhor, ela é permanentemente, ela é eterna, ela fica com você. E não é para você temer. Como Jesus disse para os seus discípulos: não temos, eu estou dando paz. Ainda estou falando mais uma vez para vocês fixarem: paz seja convosco. É o que Deus diz para você nessa noite. É o que o Senhor está dizendo para você nesse dia, que Ele está dando a paz. Se você recebe a paz do Senhor, você fala assim: eu recebo essa paz. Eu quero, Senhor, receber a paz. Você que não dorme direito, está toda hora virando para a direita, para a esquerda, rolando, com insônia, clama para o Senhor. Você crê nisso? Clama. Senhor, eu quero a tua paz, aquela paz que o Senhor deu para os teus discípulos. E o Senhor vai conceder essa paz. E você vai dormir em paz, vai dormir como se fosse um passarinho. Se há outras dificuldades, outras ameaças na sua vida, todo atormentado, todo preocupado, com medo, essas coisas não resolvem o problema. Para começar a resolver o problema, clame ao Senhor para que Ele conceda a paz dEle, a paz de Jesus, a paz na sua vida. E quando vem a paz, você consegue enxergar e consegue ouvir aquilo que o Senhor vai falar como estratégias para a sua vida. Mas se houver desespero, não adianta. Tem uma missionária, amiga minha lá de Barueri, inclusive ela já partiu para o Senhor, muito nova, ela partiu para o Senhor, mas certa vez feita ela estava contando para nós que ela queria ouvir a voz do Senhor. Ela falou: Jesus, o Senhor tem me usado, eu tenho profetizado, eu tenho pregado a tua palavra,
E o Senhor não fala comigo. E sabe o que Jesus respondeu para ela de uma forma diferente? Falou assim, fica um pouquinho quieta, que aí você vai ouvir a minha voz. Isto é, aquela correria, aquele sistema de agir, de fazer as coisas, você não consegue ouvir a voz do Senhor. Por isso que é importante que, em meio a toda essa correria, você fala, Senhor, eu quero receber a tua paz. E o Senhor vai conceder a tua paz, a paz dele para você. E aí você vai ver as estratégias para você resolver as questões. Você vai ouvir Jesus falando para você como que você deve proceder, como que você deve agir. Por quê? Você vai estar dentro da palavra do Senhor. Você vai estar na diretiva, você vai estar na direção do Senhor. E isso é importante que todos nós estejamos sempre na direção do Senhor, fazendo aquilo que Ele quer, aquilo que Ele deseja para nós, aquilo que Ele coloca na nossa vida, para que nós possamos estar sempre debaixo da sua guarda e da sua proteção. Mas vocês reparem bem aqui, meus irmãos, que Jesus, ele voltou para os seus. Quando ele ressuscitou, ele voltou para os seus. Porque não adiantava ele aparecer logo, pelo menos logo de primeira vez, para as pessoas que não criam nele, que não eram seus discípulos, que não eram seus seguidores. Ele apareceu para os seus discípulos. Assim será o arrebatamento da igreja, a volta do Senhor, a segunda volta do Senhor, a qual se dará em 2 etapas. Essa primeira etapa, ele vai voltar para os seus, mas não vai pisar aqui na terra, ele vai ficar nos ares. E ele vem para os seus, para a igreja. Se você não é igreja, ainda há tempo. O que você for passar na eternidade, a escolha é agora, não é depois. Depois acabou. Ou você passa a eternidade com o Senhor Jesus nos céus, ou você passa a eternidade no inferno. E a escolha, o momento é agora. E é gratuito. Não tem que pagar nada, não precisa pagar promessa, não precisa ter sacrifício, não precisa ter nada. Basta você falar, Senhor Jesus, eu te aceito como meu Deus e meu Senhor e prometo te obedecer enquanto eu viver aqui na terra. Então Jesus, quando ele ressuscitou, ele voltou para os seus discípulos. Ele vai voltar para a sua igreja, meu irmão. É a igreja que vai ser arrebatada, a igreja fiel, não a igreja apóstata, não a igreja de aparência, não aquela igreja, quando eu falo igreja, são as pessoas, não aquelas pessoas de aparência, só são cristãs dentro da igreja, mas fora da igreja não há diferença nenhuma entre ela e o ímpio. Então, esse tipo de igreja apóstata, ela vai ficar aqui e vai ter as consequências da grande tribulação, e se quiser ser salva, provavelmente vai ter que pagar com a própria vida, porque agora você é salvo gratuitamente, sem nenhum sacrifício, porque durante a tribulação vai ser muito difícil as pessoas se salvarem. Se quiserem se salvar, não poderão negar a Cristo, não poderão deixar colocar a marca da besta, 666. Se colocar a marca 666 e se arrepender, não tem mais jeito, não há mais perdão quando se coloca a marca da besta. Mas vamos ficar firmes, meus irmãos, em saber que Jesus quer que você tenha a paz, a verdadeira paz, é a paz do Senhor, porque essa paz, ela é como o amor de Jesus para a sua vida, o amor o qual ninguém consegue entender como é que Deus, como é que Jesus pode te amar tanto assim, de colocar grandes coisas na sua frente, grandes palavras do Senhor na sua frente, para que você que não aceitou Jesus faça essa mudança. Você crê? Então eu gostaria agora, meus irmãos, todos, que nós vamos orar e vamos fazer uma batalha espiritual. Que todos nós compartilhemos com isso, que a nossa mente esteja agora ligada com Cristo e saiba que você que é cristão, você é especial para o Senhor. E aquele que não é,
pode ser agora também esse especial do Senhor. Então eu gostaria que você fechasse os olhos e acompanhasse a minha oração e a batalha espiritual. Em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, nós estamos aqui mais numa pregação, Senhor, porque nós estamos impedidos pelas leis do nosso país, pelo governo, de estarmos reunidos e entendermos, Pai, também o porquê que isso foi, porquê que houve esse impedimento. Mas nós sabemos, Pai, que o Senhor tem uma promessa para a Tua igreja, onde o Senhor disse que praga alguma chegaria à nossa tenda, e nós cremos, Senhor, que nós não seremos atingidos por nenhuma praga, por nenhuma moléstia, por nenhum mal, porque o Senhor nos protege, o Senhor nos guarda, e o Senhor tem, Senhor, promessas grandiosas ainda para serem cumpridas nas nossas vidas. Senhor, eu oro por cada pessoa que está me vendo, que está me ouvindo, cada pessoa, Senhor, que sabe que só Tu és Deus, só Tu és Senhor. Por isso, na Tua autoridade, no Teu poder, eu abençoo essas vidas no Teu nome, Jesus. Que essas vidas sejam abençoadas, que aquelas que perderam a paz, que elas recebam nessa noite a Tua paz. Essa paz, Senhor, que o Senhor disse 2 vezes para os Seus discípulos, e um pouquinho mais para frente, Senhor, o Senhor também repetiu outra vez para aquele discípulo que não estava ali presente. O Senhor disse, paz seja convosco. Senhor, que essas pessoas recebam essa paz agora em nome de Jesus, e que todo pensamento, todo aquele pensamento de derrota saia agora dessa vida em nome de Jesus Cristo, saia dessa mente agora em nome de Jesus. Todo medo, Senhor, dessa peste, dessa praga, sai agora em nome de Jesus. Todos os trabalhos de macumbaria, de bruxaria, de feitiçaria, feitas sobre essa vida, sobre essa família, estão desfeitos todos esses males em nome de Jesus Cristo. Estão agora extirpados como se extirpa um câncer na vida dessas pessoas, em nome de Jesus Cristo. E que todo mal no pâncreas saia agora em nome de Jesus, na garganta, nas glândulas, saiam agora em nome de Jesus, do coração, dos pulmões, dos rins, saiam agora em nome de Jesus, porque eu estou dando uma ordem, eu não estou pedindo porque essa ordem é divina, é uma ordem através do nome de Jesus Cristo, que a doença e a enfermidade tem que abandonar agora essa vida, em nome de Jesus. Toda crise financeira sai agora em nome de Jesus Cristo. É no poder desse nome que eu estou ordenando que essa crise saia desse lar, dessa casa, em nome de Jesus. E no nome de Jesus eu profetizo a cura de todos os órgãos, a cura do corpo, a cura da mente, que essa mente seja liberta agora pelo poder do Teu nome, e que a situação financeira seja mudada, seja transformada, e haja bonança nessa vida agora, em nome de Jesus. É no nome de Jesus que eu oro, é no nome de Jesus que eu profetizo, e é no Teu nome, Senhor, que eu agradeço por esses momentos maravilhosos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Meu irmão, se você crê na palavra do Senhor, aquilo que nós vemos, se você crê, eu pediria que você compartilhasse isso com aquele rol de amizades que você tem, enviasse, principalmente para as pessoas que não são cristãs. É muito importante que também elas recebam a palavra. Faça isso, porque você vai estar fazendo, não é para mim, não é para a igreja Quírios, mas é exatamente para o Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe, um grande beijo, e não se esqueça que Jesus te ama, e eu também. Amém? Até a próxima.